Não é assim. Às vezes, a nossa maneira de pensar nos atrapalha no entendimento sobre o que Deus está dizendo. Então, o que Deus faz? Leva Jeremias até a casa do oleiro, lá na olaria, onde o oleiro está, para que ele visse o que estava acontecendo. E aí, então, Jeremias, ele obedece, né? Obedece o que Deus diz, e vai até a oficina e viu lá que ele estava sentado na roda, mexendo no barro, preparando o vaso, e Jeremias ficou contemplando aquele momento. Como é que Jeremias narra o que ele está vendo? Que o barro, né, se corrompeu, que aquela peça se desmanchou, ela perdeu o seu sentido, perdeu o rumo que o oleiro estava dando. Beleza? Ele estava dando para ela uma forma, e aquela forma se desmanchou. Depois Jeremias percebeu o quê? Que ele vai pegar aquele barro desmanchado e vai fazer o quê? Mas como é que diz o texto? Que ele vai fazer um outro barro, com outro vaso, conforme o quê? A sua vontade, né? O seu desejo. Ele, então, percebendo que há uma mudança no barro, né? Há uma mudança de rumo naquele trabalho, ele então interfere no trabalho e faz outra coisa, toma uma decisão dele, pessoal. Ele interfere naquele negócio. E aí, enquanto Jeremias contempla, né, o que está acontecendo, Jeremias vê que o oleiro vai moldando um novo vaso. Um novo vaso a partir da massa do barro que ele já tinha na sua mão. Então vamos nos lembrar. Deus fala com Jeremias: ó, eu tenho algo para te dizer, mas antes de dizer eu quero que você veja. Jeremias vai até a casa do oleiro para ver, e quando ele percebe o que está acontecendo, ele percebe o processo. Qual é o processo? A peça está sendo feita, a peça que está sendo feita pelo oleiro é o oleiro que está fazendo, mas mesmo assim a peça se desmancha, e o oleiro então interfere no processo, faz outra coisa nova com a sua capacidade, com o seu poder, com a sua inteligência. Ele interfere e faz outra coisa. Aí, Israel é como aquele barro, né? O povo de Judá é como aquele barro, ou seja, ele tinha um propósito, um desenho inicial, tinha um formato inicial, e no meio do processo, o que aconteceu com o barro? Ele se desmancha. Então, no meio do caminho, o que acontece com Israel? Ele perde o rumo, ele perde a essência, ele perde a natureza. Ele não é mais o que ele era. Não é mais o que ele era quando foi projetado. O que Deus havia proposto, projetado, construído, Israel se desmancha no meio do processo. Pergunta óbvia: o barro interfere no processo? O barro pede para o oleiro fazer alguma coisa? O barro diz assim: ó, grande oleiro, transforma-me conforme o seu querer. Tem isso no versículo? Não tem, até porque barro não fala. Se o dia que você estiver na frente de um barro e ele falar, o que você faz? Corre, que é um barro endemoniado. Barro não fala. O que diz o versículo 12? O versículo 12 diz que se o barro tivesse vontade, ele diria: não, deixa como tá bom assim. É assim mesmo que tem que ser. Só que como o barro não tem vontade, o oleiro interfere no processo e diz assim: não vai ficar assim, eu vou reconstruir. Reconstruir significa o quê? Que o primeiro vaso já não o quê? Não existe. Vai sobrar algum vestígio do primeiro vaso? Vai sobrar algum pedacinho dele, alguma identidade? Nada. Ele será destruído para que um outro vaso seja construído. Vai desaparecer. Aquele primeiro vaso vai acabar. Um outro vaso vai seguir. Se o vaso pudesse falar, provavelmente ele diria: não faça isso comigo, deixa como está tudo bem, vamos seguir em frente, que é mais ou menos o que o texto diz no versículo 12, seguiremos nossos próprios planos, mas aí o oleiro interfere e diz assim: não, vamos fazer um vaso novo. E aí Deus diz para Jeremias:
Não posso eu, Jeremias, fazer com a casa de Israel o mesmo que o oleiro faz com o vaso, porque Israel é como barro nas minhas mãos. Entendendo que a chegada do oleiro na olaria é para quebrar o que estava lá, comparando o vaso com Israel, comparando a altivez de Israel com aquilo que Deus está fazendo. Então, quem de nós gostaria de ser quebrado? É melhor que eu auto-quebre-me a mim mesmo. Porque se Deus vier nos quebrar, é porque está ruim. Tá certo? Bom, Leclerc, então a gente não pode mais cantar a música? Claro que pode cantar a música, porque o que a música está dizendo, a gente já entendeu. O que a gente descobriu agora é que o que ela está dizendo é o contrário do que o texto diz. O desejo de ser restaurado é bacana, a música é bonita, ela só não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Porque se nós entendêssemos o texto como ele é, nós nunca faríamos essa oração, Senhor, quebra-me, porque se Deus vier me quebrar, meu irmão, vai ficar ruim o negócio. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala de cor, se o meu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então, e perdoarei os seus pecados. Então, os textos são parecidos. O que Deus está dizendo? Se houver quebrantamento, não precisa quebrar o vaso. Então, nós não precisamos pedir para Deus quebrar. Nós precisamos nos arrepender. Porque o quebrar representa o juízo. O problema é que o coração do homem, que é o nosso coração, o meu coração, é orgulhoso. E o coração orgulhoso subestima a correção. Os filhos não fazem isso com os pais? Eles subestimam. Ah, Senhor, pega a minha vida e faça de novo. Eu quero ser como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro. É bonito, mas o livro não é bonito e a história não é boa. E Deus está muito afim de quebrar e fazer de novo. E para quebrar, destrói. E quando a gente canta, né, às vezes talvez nós não tenhamos noção do que Deus está dizendo. Então nós somos o barro nas mãos do oleiro. E o oleiro tem todo o poder para nos transformar. E isso deve gerar no nosso coração temor. E não uma expectativa alucinada, né? Romântica, no mau sentido. Se Deus tem todo o poder para mudar tudo, no próximo minuto, isso deve nos gerar grande temor. Igual quando os irmãos cantam, né? Derrama a tua glória. Derrama a tua glória, Senhor. Pô, o cara devia ter medo de falar isso, porque se a glória de Deus cair sobre nós, não sei se a gente sobra, não sei se a gente aguenta. Se Deus nos visitar profundamente, completamente, eu não sei o que acontece com a gente não, porque do jeito que eu andei hoje, do jeito que eu andei ontem, eu acho que a glória de Deus me consome. Então, às vezes, o nosso desejo não corresponde à realidade. Quando a gente canta, quebra a minha vida, a gente está dizendo o quê? Me abençoa, né? Me reforma, faz de mim uma coisa nova. Bom, mas se a gente pedisse para quebrar, não seria necessário quebrar, concorda? Se esse sentimento estivesse dentro do nosso coração, Senhor, eu preciso ser transformado, então não tem necessidade de quebrar, o vaso já está quebrado. É uma incongruência. Se eu pedisse, Deus me quebre, é porque eu já estou quebrado mesmo. Senhor, faça tudo de novo. É porque eu já sei que está uma porcaria. Se a gente soubesse o que está pedindo, né? Como dizem aqueles contos de fadas europeus, né? Cuidado com o que você pede, né? Que pode se realizar. Se a gente